Olá, gente, bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser mostrando como é que tá a evolução da casa, né? Nesse momento eu tava pegando uma coca porque a gente já tava com a mão na massa, né? Meu marido tava aí nessa parte aí da sala passando massa na parte aqui tava faltando, que vai melhorar, né, a pintura, porque a tinta é branca e nessa parede que tá marrom, tem que passar várias mãos. Então ele tava logo passando a massa para facilitar a pintura. E nesse momento ele já tinha lixado o teto da cozinha, essa aí é a parte da salinha. Eu tô mostrando essa parte do teto porque choveu e começou a gotejar nessa parte. Depois a gente vai mexer nela. Aí nessa parte da cozinha, ele já tinha lixado o teto, né? E aí eu comecei a pintar os cantinhos. Aí mostrando pra vocês essa parte que tava começando a pintar, que eram os cantinhos do teto. Eu comecei a pintar com um pincel essas partes aí, por conta de que o rolo ele não pega totalmente nos cantinhos, né? Nos detalhezinhos. Então eu comecei a passar o pincel em volta para depois começar a passar o rolo, entende? E olha, te falar, hein? Dê valor aos seus pintores, ou marido, ou esposa, quem quer que esteja pintando o teto da casa, né? Porque as paredes é fácil, muito fácil. Eu adoro pintar as paredes, adoro pintar em si, né? Mas em questão do teto, ou coisinha difícil, viu? Muito difícil. Dói o braço, você tem que ficar toda hora olhando pra cima. É cansativo. Sobe e desce a escada porque você tem que buscar mais tinta ou você tem que trocar o seu pincel, o rolo. Então é difícil, é complicado e bem trabalhoso. Basicamente, eu passei o dia inteiro pintando o teto dessa cozinha. Tipo, o dia inteiro mesmo. Foi bem difícil. Aí eu tinha ficado subindo, descendo a escada, e ele falou um negócio pra vocês. Eu tava nessa parte, em cima da bancada que meu marido tinha feito. Olha, pode não parecer, mas eu tava com medo danado. Eu posso confiar muito que foi feito muito bem essa bancada, né? Que foi feito um material bom, uma massa bem reforçada e tal. Mas ainda assim eu tive muito medo de ficar em cima por conta do meu peso e tal. Aí nessa parte já tinha acabado, pelo menos essa parte já acabada. Aí eu ia terminar de pintar tudo e depois ia mostrar pra vocês. Essa parte eu já tinha acabado de pintar, aí eu ia começar a pintar o teto, se eu não me engano. Daí, né, eu tava com muito medo de ficar em cima da bancada, medo de ficar em cima da pia, que eu tive que ficar umas partes de ficar em cima da pia. Eu tinha medo dessas pedras quebrarem, né? Aí nessa parte eu já estava usando o rolo, né, pra facilitar. Gente, tipo assim, contar pra vocês que eu, por opção, eu não quis usar o cabo para poder usar o rolo maior, porque eu tentei mesmo, juro pra vocês que eu tentei, mas dói muito mais ainda o braço, porque você tem que fazer muito mais esforço, você fica olhando para cima e tem que fazer mais força para poder o rolo passar mesmo com bastante tinta, para a tinta pegar. Não é do tipo que vai ficar gotejando tinta, mas para passar bem, sabe? Então, eu desisti de usar o rolo maior, até porque ele tava travando muito, eu tava agarrando muito, e tava, ao invés de pintar o teto, ele tava arrastando a tinta, né? Então eu preferi o rolo menor, que é esse daí, pintou bem. Passei o dia inteiro pintando, mas pintou muito bem. Não sei se dá pra ver, mas tem uma partezinha no canto que tá toda branca, né? Porque já passei o rolo ali. E foi só uma mão. Ou seja, passar a massa, argamassa primeiro, e depois você lixar um pouco, né? Ajuda muito na questão de passar tinta branca, né? Na real, qualquer tinta que você for passar, mas primeiro eu aconselho passar a tinta branca para depois você passar qualquer que seja a cor que você escolher para o seu cômodo ou para sua casa, né? Aí eu tava eu tava assim, passando, né? E tava tonta. O braço, a mão doendo, mas segue firme, porque a obra dessa casa tem que terminar, né? E pensa como foi que eu acabei. Já era quase 5 da tarde,
E eu tava toda suja de tinta. Toda, toda, toda. Já tinha terminado o teto todo. Essa parte aqui ficou manchada porque ainda tava com tinta úmida. Então, a gente ainda vai jogar água na casa e tal. Olha só o meu estado. Misericórdia, tava parecendo uma galinha pintadinha. Mas, enfim, do trabalho, mas é isso aí. Eu espero ter gostado. Beijo.